Esse é o primeiro Ganymedes Entrevista, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui com o curitibano formado em publicidade e propaganda, também redator publicitário Guilherme Alves. Também descobri que gosta de gatos e também faz fotos muito bonitas lá no Instagram, que eu ouso dizer que eu sou fotógrafo e fico um pouquinho de inveja. Bem-vindo, Guilherme. Uau, que honra. Obrigado pelo espaço, pelo convite e pelos E biscoitos. eu vou mandar por correio, vai chegar aí. Dando uma leve stalkeada, eu vi que você Medo. tem uma tatuagem de um pássaro envolvido por uma serpente. Acredito que Sim, não, mas suspeito. Cheguei a pensar, será se é uma homenagem lá à cantiga dos pássaros e das serpentes? Será se ele foi para esse rumo? Ou errei muito longe? não. A história do conto, ela vem derivada de um livro, quer dizer, do livro que eu escrevi, né? Da primeira versão dele. E ele já tinha uma capa feita, e essa capa tinha um menino, uma serpente e um pássaro. E aí, pra fazer uma homenagem pra essa primeira versão e por eu ter conseguido finalizar essa história, aí eu fiz a tatuagem que não sei se vai dar pra ver bem. Depois eu te Legal. mando foto qualquer coisa. Tá bom. Falando então do seu trabalho, como é que você se descobriu escritor? Quando é que você se enxergou e pensou, olha, eu gosto de contar história? Eu acho que foi no ensino médio, como a maioria das pessoas, assim. Meu pai tinha muito, ele incentivava muito eu e minha irmã na leitura, mas nunca veio essa parte do incentivo para escrita, sabe? E aí, lá pelos 14 anos, eu fiz uma amiga, a Ana Maria, e ela me incentivou muito a ler mais, ler coisas que eu gostava, que meu pai, pô, assinava seleções, aí eu e minha irmã a gente só lia a parte das piadas na revista e deixava de lado. E aí eu comecei a ler histórias que faziam mais sentido comigo, e lendo essas histórias e consumindo filmes e séries nessa época, eu comecei a rabiscar também. Pô, todo mundo tava naquela febre de vampiros e tal, e aí todo mundo se imaginava vivendo aquilo, né? Tem um caderno até hoje que tem começos de história, assim, que são terríveis, mas eu resolvi guardar eles, porque faz parte, né? Faz parte, eu sei como é. Eu escrevi também lá para os 13 anos, eu fiz um manuscrito. Como eu não tinha um caderno inteiro livre, eu arrancava as folhas Uhum. livres e eu costurei as folhas. Esses dias eu estava Caraca, lendo, eu fiquei com uma vergonha, sabe a vergonha de mim mesmo? sim. Eu fiquei com essa vergonha. Essa vergonha que forja o caráter, né, de quem trabalha com É, criação. se a gente não tivesse passado por essa vergonha, não teria ido para frente, né? É, faz Exatamente. parte. Faz parte, precisa. Agora você que está se perguntando, o Guilherme escreveu o conto um Pássaro Feito de Céu, que conta a história de um menino de 14 anos. Ele é nômade, ele é descrito como nômade, ele também é sonâmbulo, e ele é meio sem amigos por causa disso. E ele mora com os pais, durante o conto ele mora com os pais na casa da avó dele, e ele percebe que a avó dele também é incomodada com alguma coisa. E aí, a partir daí, ele descobre que ele pode usar o sonambulismo dele para fazer uma coisa um pouco mais positiva do que ele achar que o sonambulismo é algo negativo. Errei? Eu falei tudo certinho? Não, falou certinho, é isso mesmo. E de onde é Parece que que eu te passei veio? uma colinha até. Pois é, deixa em off, você passou em off. E de onde é que veio essa inspiração para escrever Um Pássaro Feito de Céu, Guilherme? Então, o Noah é um personagem que eu dei muito carinho e quando a gente escolheu fazer uma jornada assim para o público me conhecer mesmo, porque eu tinha o livro pronto e eu precisava me apresentar para a internet, né, como um todo. Então, veio a ideia de fazer um conto e não podia ser de outro personagem, porque o Noah, acho que é muito fácil de se identificar com ele, porque ele passa por situações que, de alguma forma, todo mundo já experienciou, né? De estar sempre numa sala estranha na escola, ou se sentir um outsider, assim, né? Um excluído do rolê. Eu acho que é um sentimento que não é estranho para as pessoas, então acho que é uma forma de encontrar um lugar com o leitor de uma maneira mais fácil. O Noah é muito. Você tem um carinho por ele, eu também tenho. Ele é Ah, muito, que bom. ele é muito simples e ao mesmo tempo muito fofo, sabe? Ele é Sim. muito complexo e muito simples. É um negócio que só sentindo, só lendo e sentindo. Eu gosto que, tipo, ele tinha tudo pra ser uma pessoa mais fechada e mais, tipo, mais no mundinho dele, assim, e ele é o oposto, né? Então ele tá sempre aberto pra quebrar a cara de novo. Ele entende alguns riscos, assim, mas ele corre eles mesmo assim, quando ele vê que vale a pena. E essa construção do Noah, para você fazer um personagem tão complexo, mas você mostra ele de uma forma tão simples durante a narrativa.
Qual que foi a sua jornada? Qual que é o segredo? Muita gente pergunta assim, quanto de mim tem no Noah, sabe? O quanto das experiências deles são as mesmas. Por incrível que pareça, a gente é muito diferente de trajetórias, porque eu estudei na mesma escola da pré-escola até o final do ensino médio. Então, tipo, eu não tive nenhuma dessas experiências dele de mudar de sala, de ser o excluído, de me mudar. Então, e eu morei na mesma casa desde que eu nasci até os 24 anos. Então, tipo, completamente o oposto do que ele precisa sobreviver. Então o Noah é muito um exercício de empatia assim para mim, sabe? É muito mais o que eu não vivi do que eu vivi para criar o Noah. Entendi, olha, Apesar de a parabéns. gente ter vários pontos em comum, assim. Tipo, ele não sabe andar Aham. de bicicleta, eu também não sei andar de bicicleta. E tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Hoje tem Uber, aqui tem bicicleta. É, precisa. Tem Precisa, carteira agora, precisa mais. precisa. E é muito bonito de ler sua história. Eu ia te falar, o dia que eu te mandei, eu te tuitei, né? No momento Foi? que eu tinha acabado de ler o seu conto, eu tuitei. E aí eu pensei, eu vou chamar ele para ser entrevistado no blog e eu vou contar para ele qual foi a circunstância que eu terminei de ler o conto dele. Me conte, por favor. Eu estava dentro do ônibus vindo do serviço, foi um Uhum. sábado. Eu estava vindo do serviço, faziam umas 2 semanas que minha avó tinha falecido. Hum, E eu terminei de ler seu conto dentro do ônibus. Do meu lado estava sentado uma mãe com um menino, eu acho que eles eram venezuelanos, e tinha um cara uhum. passando vendendo balinha. E aí um moço sentado atrás de mim comprou uma balinha, um pacotinho de balinha e deu para esse menino. O quentinho do seu conto, nessa situação emocional ali, cara, foi muito sensacional. Eu não vou nem dizer que a lágrima escorreu, porque escorreu. Ah, bonitinho. Foi, foi, Legal. foi uma experiência, baita experiência, que sua história me fez naquele momento ali. Aí eu Que pensei, olha, eu legal. não posso deixar, eu tenho que chamar. Agora, você falando da sua avó, tem outro aspecto bem especial para mim no conto, que ele é uma homenagem para os meus avós, para os meus quatro avós que já não estão mais aqui. O conto também foi uma forma de imaginar como seria viver com a minha avó também, sabe? Porque tive alguns primos que moraram com a minha avó, moraram bem perto da minha avó, mas eu sempre morei em outra cidade, então era sempre, sei lá, nos domingos que eu via lá minha avó paterna, né, no caso. Minha avó materna eu não conheci, então tudo que tem de avó ali é da minha avó paterna. E tem um detalhe, é uma coisa que só eu vou perceber, mas tá ali, então eu tô feliz de ter conseguido colocar. Tem um capítulo que se chama O Voo, e essas quatro letras são as iniciais dos meus quatro avós: Olga, Vitor, Orides e Aurelindo. Quando eu saquei que as iniciais deles formavam uma palavra, eu até pensei em dar esse nome pro conto, mas aí já existiam outras histórias com esse título e tal, então eu pensei, daí consegui colocar como um capítulo ali, que é um dos capítulos que eu acho mais legais assim, da história, que é quando tudo começa a se encaixar. Foi uma forma que eu consegui de homenagear eles que não estão mais aqui, enquanto o Jeff Bezos deixar o livro, o e-book lá vai estar lá. Ah, se ele não deixar, a gente coloca em outro lugar. Boa. E os seus pais, eles leram, tiveram contato com a história? Eles leram a primeira versão da história e antes de eu adicionar alguns detalhes, tirar algumas coisas, mas eles gostaram bastante, ficaram bem felizes com a homenagem, assim, com a forma que eu consegui colocar o que eles me ensinaram ali, né? Esse lance do Noah sempre tentar deixar melhor do que ele encontrou a situação, assim. Então, tipo, ele sempre tem esse lema, assim, de vida e foi algo que eu aprendi com os meus pais também, Que bom, esse lema é esse lema. muito. É o lema. Um pássaro feito de céu tem 4,5 estrelas de avaliação lá na Amazon e tem mais de 280 avaliações. 280 Sim. avaliações. Como é que é lidar com o Eu não sucesso? sei como isso aconteceu. É estranho e é muito legal, porque foi muito orgânico isso, sabe? Tipo, eu tentei algumas estratégias, assim, de pedir pro povo, mas, tipo, a maioria dos tweets que eu peço pra galera é avaliar 3 likes. Então, não sei se funcionaram. Eu acho que foi mesmo do povo lendo e gostando, assim, da história. Então, é uma experiência legal entrar lá e ver esse carinho. Ao mesmo tempo que eu evito entrar muito, porque às vezes tem alguns comentários que você fica. Eu sou um lixo mesmo, acho que vou parar de escrever. É o Mas mal aí da tem que internet. dosar. Tem É. que dosar. Uma amiga minha falou assim: eu vou fazer esse trabalho de curadoria pra você quando tiver, quando tiver avaliação nova, eu leio e faço o filtro pra você. Ótimo, Então, um ótimo. beijo, Tereza. Obrigado por ter se oferecido pra fazer isso. Parabéns, Tereza. Precisamos de mais amigos assim. E se você quer ler Um Pássaro Feito de Céu, por favor, leia. Você vai fazer bem para você mesmo. É só você procurar o link aqui
algum lugar aqui perto desse vídeo. Se você está no Instagram, o link está na bio. Agora, falando um pouquinho mais de vida de escritor, de sonhos, de algo. Quando você está escrevendo, assim, quais são as emoções que você quer passar para o seu leitor? O que você quer que o seu leitor sinta? Acho que o principal, assim, é uma mensagem de esperança. Eu gosto de pensar assim, que esse lado otimista do Noah e de outros personagens que você ainda vai conhecer, eu acho que passa essa ideia de que tá tudo bem você ser como você é e que a sua vida vai ser única porque você é quem você é. Então não adianta você tentar fugir dos dons que você ganhou e do que você pode fazer, porque só você pode viver a sua vida, basicamente, né? Agora, falando em mercado nacional, né? A gente sabe que não é fácil o mercado nacional. Como é que você lida com essas dificuldades do mercado nacional? Não tem como eu falar do meu conto sem falar do Sem Spoiler e do apoio que o Fred me deu. Ele acreditou muito na minha escrita, na minha história, então, quando o conto ficou pronto, ele foi foi o primeiro canal a divulgar a história, e isso fez com que chegassem muitas pessoas, assim, organicamente. O Twitter está sendo um lugar muito, muito positivo, assim, para autores nacionais. Está sendo um lugar de encontrar pessoas, sabe? Então, apesar do Twitter poder ser um lugar muito tóxico às vezes, é, eu acho que essa parte do Book Twitter e dos bookstands tem sido muito positiva, assim, para você conhecer pessoas, porque quando você tem um livro físico, é uma experiência de divulgação, mas quando é só alguma coisa online, digital, é outra experiência, né? Porque você tá jogando ali na internet o que você fez e esperando que atravesse pessoas de uma forma positiva. E para o futuro, o que você pensa? Tem obras novas vindo por aí? Alguma coisa que você queira dar um spoilerzinho? Tem, inclusive, hoje eu terminei a revisão do manuscrito, porque eu tinha essa história que eu escrevi assim, freestyle, a moda louca, assim, e eu demorei. Tipo, eu comecei quando eu tava na faculdade, então foram acho que 4 anos para terminar a história. E aí tinha muito, muito de mim naquela história e muita expectativa em cima daquele livro. Ele tinha 94 mil palavras, então tipo, não era pequeno. Quando eu bati na primeira agência literária bateram a porta na minha cara. E aí eu falei, quer saber, eu vou lançar esse livro de forma independente. E aí eu comecei a trabalhar nele para isso. Aí, quando eu cheguei em algumas pessoas, graças a esse livro, vieram as primeiras críticas, assim, e sugestões de edição e tal. E foi muito triste, assim, o primeiro contato com isso, sabe? De tipo, é o meu filho, parem de tentar cortar ele, editar ele, transformar ele num produto. Mas depois de um tempo eu consegui absorver assim as ideias e fez muito sentido para mim, sabe? Quando eu parei para refletir assim que eu tava abrindo muita coisa e não tava abordando os assuntos da forma que eles mereciam ser tratados. Então eu dei uma enxugada na história e aí a segunda versão que eu escrevi esse ano, uma história muito mais madura e muito mais sensível assim, tipo, que os personagens têm mais tempo de absorver o que tá acontecendo. Então vem aí novo, o Noah voltará em breve, Opa, para quem gosta dele. E aí alguma história maior, a gente vai ter mais tempo para conhecer o Noah, para ver evoluções e aprendizados dele, enquanto ele vive novas experiências. isso é ótimo. Quando lançar, pode avisar. Pode deixar, com Pode certeza. avisar. Você não vive da escrita ainda. Assim, da Escrita escrita literária, não. literária. Eu vivo da Ainda. escrita de redação criativa no momento. Então eu vou dividindo o meu dia, assim. Tenho uma identidade secreta de escritor. Tipo, no tempo livre eu sou escritor. Entendi. Era essa pergunta, né? Como é que faz para conciliar, né? O profissional e o escritor, né? A identidade É, cansa... secreta. é cansativo, porque além de ser escritor, você tem que ser seu social media, você tem que criar conteúdo, você tem que deixar as redes sociais vivas, porque quando você postar alguma coisa, criação sua, tem que ter gente pra ver, né? Então é complicado. Eu acho que eu consegui
depois de fisioterapia e depois que eu vim morar sozinho também, eu acho que eu consegui criar uma rotina mais saudável com essa minha identidade secreta. E isso passou, foi bem quando eu mudei meus arrobas também, então, tipo, assumi mesmo minha, minha identidade A secreta de identidade escritor, secreta. agora sou. Não tem muito segredo, né? Tipo, você precisa ter uma rotina ali, porque senão não funciona. Então, aqueles dois lobos que existem dentro de você. Se você Uhum. não alimentar esse outro lado, você vai acabar sendo consumido pelo dia a dia do trabalho e esse lado mais criativo, mais pessoal mesmo, vai ficando atrofiado, né? Deixar o TikTok de lado, né, um pouquinho. É, Os é shorts do triste, YouTube, mas eles te esperam lá depois. os reels. Eu tenho um grupo só comigo no WhatsApp e é lá que eu vou jogando tudo pra não esquecer. Eu Tipo, também, também. fica uma bagunça lá. Tem código de boleto, tem lista de mercado, tem Aham, plot pra histórias e foto aleatória, assim. Isso exatamente. aqui vai me inspirar num dia. Tá Aí tudo lá. fica lá. Imagina se puxar o histórico desse chat, hein? Que a gente não vai lembrar. Complicado. Agora, eu vi um negócio também nas suas redes sociais que me deixou um pouquinho preocupado. Pensei, eu Hum, tenho que perguntar sobre isso. Como é que tá a Amora depois que ela quebrou um dentinho? Ela tá bem? a Mora tá bem. Ela mora com os meus pais, ela aprendeu a lidar com a vida banguela dela, mas ela tá bem. Tadinha. É. Sim, foi muito engraçado, assim, quando a gente descobriu que ela tava sem um dente. Engraçado pra gente, né? Pra ela, não muito. Mas Mas foi ela tá só bem. um. Foi Foi só só um um. também. Ela roubou um ossinho de frango depois do almoço, e aí, depois que meu pai foi ver que ela tava sem um dente de baixo. Mas ela tá bem, ela continua comendo o sachêzinho dela Que bom. e sustentando o vício dela. Que bom. Como é que fica sem o sachê? Não pode? Não pode. É, não pode. Agora um assunto político. Hum, Hum, aqui. um assunto político que eu percebi, que eu percebi no seu Twitter, que você foi declarado príncipe da Pedra do Dragão pelo próprio perfil oficial do HBO. Como é que foi isso? Ah, esse HBO Max tava com. É, tipo, era só você curtir um tweet que eles diziam de onde você vinha. Então, mas fiquei feliz de ser um Targaryen. Ah, entendi. Eu pensei que era uma coisa mais, sabe? Não, Agora era você bem. mandava. Não, Teríamos não Guilherme mando no em nada na na Pedra do próxima Dragão. série aí. Não, infelizmente, próxima temporada ninguém da HBO me contatou ainda. Ainda. Vai Mas contatar, gostaria. eles estão assistindo É, HBO. HBO. E aí? Cadê? me liga. Tá no comentário, fixado o telefone dele. Então, como eu falei lá no começo, né, outro lugar que você também conta história muito bem é na fotografia. Como é que é isso? Me conta. Eu vi suas fotos, eu achei, caramba, que fotógrafo. Obrigado, primeiramente. Eu acho que é muito do olhar do cotidiano, assim, sabe? De, tipo, vem esse lado do conto, assim, de tentar achar momentos mágicos no dia a dia. E acho que a fotografia é perfeita para isso, né? Concordo, concordo. E tem pretensões profissionais, assim, de repente fotografar profissionalmente? Nunca pensei em ir pra esse lado. A vida é longa, né? Acho que às vezes tem isso no futuro, eu não pensei ainda. Mas É. pode ser uma possibilidade. Beleza. Guilherme, eu vi também que você é agenciado, né? Pode contar um pouquinho mais sobre essa história? Posso. Faço parte da Increase, que é uma agência literária. Então, agora não sou sozinho no mundo, né? Porque eu tinha o livro, a primeira versão dele, e aí quando eu fui recusado por uma agência, eu falei, vou lançar ele de forma independente. Daí que eu conheci o Fred sem spoiler, e aí ele me apresentou pra Alba, que ela é da Increase, e aí a Alba agora guiaram minha trajetória como escritor, né? E é isso, o conto é nosso filho. É uma experiência bem diferente, assim, de ter alguém pra olhar por você, sabe? Você foca mais na parte criativa, porque já tem a parte de você ser o seu próprio social media, e aí tem mais a parte editorial, né? Então, tipo, não precisar fazer essa parte é um alívio e menos uma preocupação na hora de pensar em ser publicado, né? Eu imagino, porque preparar um livro para publicação é complicado. É. É complicado, o pessoal acha que é só escrever e colocar na Amazon, mas não é. Tem gente do meio que fala que escrever é a parte fácil. E depois vem o trabalho de verdade. Eu acho que eu concordo um pouquinho. É difícil de se vender, né? Tipo, fazer uma sinopse. É complicado. Gente, é um profissional de redação que está falando. É complicado, então É. valorizem, leiam as sinopses direitinho, valorize o trabalho, dá um trabalho, É. dá um Fazer uma trabalho. sinopse que não entrega a história inteira é difícil, né? Às vezes eu não É, leio porque teve uma vez que eu tava lendo um dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo e eu tava assim, na página 400 já.
Aí eu falei, vou ler a sinopse, né? Aí, tipo, contava quem que ia ser o chefe de uma das famílias lá. E eu fiquei, tipo. E era, tipo, o próximo capítulo ia ser onde eles iam falar isso. E eu fiquei muito puto. Então eu leio pouco a sinopse, mas escrever sinopses é um. É tipo uma volta aos anos 90 lá no Dragon Ball Z na TV Globinho, tipo, Vegeta mata Freeza. É o Eu não tititi sei, das, eu das, falando, das nem, novelas. nem Tipo, sei se você é dessa época que não. eu sou, mas minha mãe não deixava assistir Ah, Dragon Ball. entendi. Eu assistia por influência, eu não gostava não, mas meus primos assistiam, eu tinha Né? que assistir, né? Pra fazer Pra parte ter o do. que conversar. É, pra ter o que conversar. Além de ser agenciado, eu vi também que você tem uns postais do livro, muito bonitos, Sim, aliás. tem um aqui. Tipo, a produção deixou aqui na minha mesa. Ah, É, gente, é muito chique. ficou muito bonito, né? Essa arte é Ficou. do Helder Oliveira, que fez a capa do conto. Inclusive, um beijo, Helder Oliveira, onde quer que você esteja. Esse postal eu fiz porque eu fui na Flip Hop de 2022, agora, teve em São Paulo. E foi uma estratégia que eu pensei para conseguir ter algo físico, para assinar ou algo assim, e também para divulgar. Então, entre um cartão de visita, eu decidi fazer o postal. E foi a primeira vez que eu fui em um evento depois da pandemia e tal, e fui em um evento como escritor, né? Então foi muito gostoso, tipo, receber carinho, assim, das pessoas, tipo, todo mundo gostando muito do postal também. E foi uma forma de alcançar mais pessoas, assim, né? Queria poder mandar para todo mundo, mas ia ser meio complicado a logística. Enfim, e na Flip Hop aconteceu uma coisa muito especial pra mim, que foi a primeira vez que uma pessoa desconhecida me abordou, assim, falou, você que é o Gui Alves, eu li seu conto. E foi muito legal, tipo, essa experiência de não ser uma pessoa que eu já conhecia e não ser só, tipo, uma avaliação na Amazon, sabe? Então, tipo, foi uma coisa muito diferente, assim, ter essa experiência ao vivo. Então, um beijo, Marcelo, se você estiver assistindo isso. Com certeza, com certeza. Beijo, Marcela. Obrigado por assistir. Partindo para parte para os finalmente aqui, partindo para o final aqui do vídeo, a gente pode fazer aqui um bate-volta, pergunta, você responde, certo? Sim, São perguntas um pouco filosofadas, assim, medo. um negócio mais para cima, sabe? Que ninguém entendeu nada do que eu falei, mas é isso aí. Vamos ver se eu Diz aí consigo acompanhar. para nós qual que é a sua história favorita. Eu pensei em It, a coisa. Tipo, eu sei que tem problemas, né, no final dessa história, Uhum. mas eu acho que é um livro tão bom, assim. Pô, eu li ele duas vezes e para mim, é um livro que tem muitos temas que eu gosto muito, assim. Então, tipo, tem um coming of age, tem um adultos tentando lembrar como era a vida quando eles eram criança. Então, tem vários temas, assim, que gosto muito, assim. Sim, olha, se alguém tem dúvida, se ele gosta da história, ele leu duas vezes um livro de mais de 1000 páginas. Então ele gosta. Ai, eu gosto. Muito bom. Não me E um cancelem, perso... por favor. Não, não, sim, imagina. E um personagem para nunca esquecer. Eu acho que o coach de Nome do Vento, não sei se você já leu, Agora você me pegou. mas, mas eu gosto muito dele, assim, ele é muito sofrido, mas ele é muito ambicioso, assim, ele é muito especial, assim, eu gosto muito desse personagem. Sim, e agora o contrário, um personagem para nunca mais lembrar dele. Lembrar que ele existe. Nossa, difícil essa, tipo, lembrar de alguém que você não quer lembrar. Tá Hum, vendo? É filosofia, tá vendo? Um negócio filosofia. mais. Nossa, não consigo pensar. Pula, Vamos pular pula, essa. Silvio, A gente deixa essa. Outra pra ocasião. depois. Uma próxima. Tá. Uma próxima. Boa. Quando lançar o livro, eu vou me preparar e aí a gente Exatamente. conversa de novo. Exatamente. Então você já fica aqui, você que está vendo, já fica de olho. Na próxima vai ter resposta. Já me convidei. E se você pudesse reescrever uma história, qual história você reescreveria? Tem muita história que tipo, eu queria ter escrito do jeito que ela é. Tipo, queria ter aquela cabeça pra escrever. Que tipo, eu li e falei, não ficou legal? Tipo isso. Isso. Ou, não Hum, sei, uma história que você queria que fosse de outro jeito, tal. Sou um péssimo entrevistado Ou um pra entrevistador que bate-papo. não sabe fazer perguntas. Temos essa Eu também. queria estar olhando meu Goodreads aqui, mas eu reescreveria Dom Casmurro e resolveria todos os problemas com o poliamor. Mas eu gosto muito de Dom Casmurro, então tá perfeito do jeito que tá também. Você traria ele para o contexto mais atual, né? Só isso. Um negócio Talvez. Uma mais. releitura, assim, de Dom Casmurro. Tá ótimo. Agora uma pergunta. Essa pergunta aqui, ela é direto de Clarice Lispector, eu tô nem brincando. Eu Hum, escutei e gostei dela. Eu pensei, por que não? Por que não deixar um tá. entrevistado nessa saia justa?
E se você pudesse ser você, quem você seria? Tá vendo? Negócio mais. Caraca, vou levar pra terapia essa. Eu acho que se eu pudesse ser eu seria muito mais gentil comigo mesmo. Me cobrar menos, sabe? Às vezes a gente já faz o possível e às vezes para todo mundo tá bom e pra gente não tá bom, sabe? Então acho que tem uma hora que a gente tem que parar de ficar pensando nesse perfeito que não existe e aceitar que a gente faz o que consegue e esse é o perfeito, porque é o que existe. Muito bem, muito bem. Saiu muito bem. É, E isso é um negócio, né? Porque às vezes, quando a gente pensa assim, a gente já tá, às vezes, a gente já tá fazendo mais do que a gente consegue. E a gente ainda tá pensando assim, né? às vezes a gente é a maior crítica que a gente vai ter, né? Levar isso pra terapia também. Marcar uma terapia, levar pra Boa, terapia. depois a gente conversa de novo. Olha, Guilherme, muito obrigado por ter participado. Foi muito bom conversar com você, entender um pouco mais do seu processo criativo, te conhecer mais também. Foi muito bom, muito obrigado. Espero que você tenha gostado também, né? As últimas perguntas a gente pode talvez desconsiderar, levar por brincadeira. Obrigado você pelo espaço, pelo convite. Foi muito legal, foi muito gostoso, muito gostosa a conversa. Fico muito feliz que você tenha gostado do conto e vem mais coisas aí e a gente continua conversando. Quero muito saber o que você vai achar do que vem aí. Com certeza, só avisar. Portas abertas aqui para o seu trabalho, portas abertas. Obrigado. E Sempre muito que sucesso quiser. pro canal. Obrigado. Vamos trabalhar muito para tudo dar certo, com certeza. Se você está assistindo e não me segue, não segue o Guilherme, por favor, segue a gente lá no Instagram, nas redes sociais, Twitter. Esperamos que ele ainda esteja vivo. Se não tiver, tem muitos Sim, outros canais. Então segue a se gente. ainda existir Twitter, siga a gente no Twitter. Se ele não existir, siga a gente em outro lugar e a gente vai Exatamente. estar em algum lugar. Procure. Estaremos, estaremos. Os links que você precisar estão perto desse vídeo, na descrição, Estou ou lá passando na aqui na tela. link, passando na tela, na link do Instagram, tem link. Procure, tá aí, pertinho, é fácil. Dá essa moral para nós. Olha, muito obrigado se você assistiu. Compartilhe isso aqui com um amigo, dá aquela curtida, faz um comentário, o que que você achou, coloca aqui que eu quero saber. E até a próxima, até o próximo Ganymedes Entrevista. Tchau.